Há uma lição muito importante do que aconteceu na Bolívia que acontece também no Brasil, tá? O que é bem interessante, a esquerda chegou no poder na Bolívia com Evo Morales, a esquerda chegou no poder no Brasil com Lula em 2002. No momento que a esquerda chega no poder, ela toma partido com toda clareza para o eleitorado de baixa renda, fazendo políticas de redistribuição de renda, políticas que efetivamente melhorem as pessoas de baixa renda. O que acontece? A Bolívia é curioso, a Bolívia é um país dividido leste-oeste. O leste é mais rico, a população é mais branca, e o oeste é mais pobre, a população é mais indígena. Evo Morales, indígena, lá existe um elemento também de identidade muito forte. Então, digamos assim, do ponto de vista eleitoral, o leste da Bolívia é como se fosse São Paulo no Brasil. É a área mais rica que vota mais na centro-direita. Evo ganhou ali as eleições que ele venceu. As eleições, as primeiras foram com uma forte votação, mais de 60%, 64%, mas ele ganha por uma margem menor. E ele ganhou numa margem maior na parte oeste do país. E ali como sendo o Nordeste, o que acontece no Nordeste no Brasil. Aí a esquerda chega no poder, cria uma forte identidade, no caso boliviano, chamando essa identidade indígena, língua indígena, bandeira indígena, religiões ou crenças indígenas que nunca foram valorizadas no governo, e com isso ele diz, olha, eu tô do seu lado, né? E a população olha de volta e diz, ele é quem nos defende. Tá? E aí ele sai do poder. Né? Qual a consequência disso? Qualquer legitimação do próximo governante da Bolívia, seja um não indígena ou indígena, seja alguém eleito mais pelo lado rico do país e menos pelo lado pobre, é necessário que seja por meio de um processo eleitoral. No caso do Brasil, temos hoje Bolsonaro no poder. Bolsonaro não favorece os pobres, ele não faz a menor questão de acenar com nenhuma política que seja em defesa dos mais pobres. Ele favorece sim aqueles eleitores que votaram nele, mas foi construída, digamos assim, essa barreira, essa representação, esse interesse da população mais pobre. Então, quando a população mais pobre olha para o PT, diferentemente da Bolívia com relação à identidade indígena, mas sim igual à Bolívia no que tange aqueles que defendem os pobres, então ele olha e diz, não, esse pessoal está do meu lado. Então, quando eu tiver a oportunidade de votar, eu voto nesse pessoal. Tá? É a mesma coisa que acontece na Bolívia. Então, a Bolívia, a saída é estável, eu não estou dizendo que a saída será esta. A Bolívia tem lá aquela antiga tradição que vem sendo abolida, não é um processo simples, mas a antiga tradição de golpes militares, de governos que se modificam de uma hora para outra, pequenas juntas militares. Isso é mais difícil de ocorrer hoje, justamente porque Evo Morales criou essa representação, esse canal de representação institucional, tudo totalmente institucional, por meio de seus governos. E essas pessoas querem ter a voz ouvida, querem votar para escolher. Elas podem perder. E o outro governo, caso não seja um governo que defenda os interesses dos mais pobres, como é o caso de Bolsonaro aqui na Bolívia, ele terá como forte oposição o partido MAS, o MAS, de Evo Morales, né, que terá lá seus candidatos, ainda que não seja ele. Então, existe uma incógnita com relação ao que vai acontecer na Bolívia, mas qualquer que seja o desfecho, a saída mais estável, a saída mais sustentável é por meio de eleições, qualquer que seja o resultado da eleição. Justamente porque foi criada essa trincheira imensa. São as duas trincheiras. Guerra de trincheira, entrincheirados. De um lado, voto de centro-direita, de outro lado, voto de centro-esquerda dos mais pobres. Isso está dado na Bolívia como está dado no Brasil. Então, se o atual governo, o governo Bolsonaro, não mostra serviço, não melhora a economia, não melhora a vida da maioria, esse eleitorado de centro-esquerda do Brasil, esse eleitorado pobre, em sua maioria no Nordeste, mas não só, regiões metropolitanas das grandes cidades, Minas Gerais, Rio de Janeiro, é um eleitorado que está em todo o país, mais fortemente no Nordeste. Esse eleitorado estará pronto para fazer alternância do poder no Brasil, como é o caso da Bolívia. Eu acho que no caso da Bolívia,
a saída de Evo Morales, a perseguição a seus partidários, as mortes, poderá favorecer eleitoralmente o mais na eleição. Pode ser que, em havendo brevemente uma eleição na Bolívia, venha vencer o candidato apoiado por Evo Morales por conta do desfecho que está ocorrendo agora, a brutalidade que está acontecendo lá desse golpe de Estado, esse golpe militar. E com essas mortes, a suspensão da responsabilização das forças militares com relação à morte que eles venham perpetrar. Então tudo isso pode favorecer na eleição o Evo Morales e seu partido. Então eu acho que é um ponto para a gente aprender da Bolívia. Foi criada uma força, essa força se sente representada e ela é forte. A mesma coisa acontece no Brasil.